Olá, amigos do Aviação Sem Mistério, sejam bem-vindos para mais um episódio do Aviação Sem Mistério, o seu canal de aviação. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para trazer a todos vocês as informações sobre o Boeing B-29 Super Fortress. Como nós estamos no mês de agosto, e agora, no último dia 6 de agosto, nós comemoramos um triste aniversário. O aniversário do lançamento da primeira bomba atômica da história da humanidade. E esperamos que tenha sido as últimas, que foram Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 e Nagasaki no dia 9 de agosto de 1945, ambas as bombas lançadas no Japão para forçar o Japão a encerrar a Segunda Guerra Mundial. Como nós somos um canal de aviação, hoje a gente vai falar sobre a B-29, a Boeing B-29 Super Fortress, que é esse avião que vocês estão vendo aqui nessa imagem aí, uma bela imagem aí que a gente conseguiu aí pelo blog Cultura Aeronáutica, blogspot.com, tá aqui o crédito da foto aqui embaixo, tá? Pra gente não ter nenhum tipo de problema legal aí. Pessoal, nós vamos falar então hoje sobre o bombardeiro que foi utilizado para jogar as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. O Boeing B-29 nada mais é que uma evolução que tem a sua origem lá na Boeing B-17, na Fortaleza Voadora, a Flying Fortress, que tem vídeo aqui no canal. Vou pedir para o Vitor deixar aí para vocês o vídeo da Boeing B-17 que eu fui filmar lá em Recife, que eu mostrei para todos vocês. A gente conversou bastante sobre ela. Eu tive a oportunidade de filmar ela muito de pertinho. É um vídeo que vale a pena ver. Aqui no Brasil, a gente tem muito pouca informação sobre esses aviões, A B-17 a gente teve aqui no Brasil. A B-29... nunca tivemos nenhuma aqui no Brasil. A Força Aérea Brasileira não operou esse avião. É um avião que ficou exclusivamente sobre a operação dos Estados Unidos. Se alguém tiver alguma outra informação em contrário, pode trazer que a gente aceita aí as contestações a respeito da Boeing B-29 Super Fortress. Esse projeto, a Boeing começou lá em 1940. Só que em 1941, quando os Estados Unidos entraram ativamente na Segunda Guerra Mundial com o bombardeio de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, a Segunda Guerra ficou muito mais intensa. A partir daí, você tinha um jogador, um player de peso na guerra, que eram os Estados Unidos da América. Lá em 1942 ou 43, se não me engano, o presidente Theodore Roosevelt recebeu a informação de que os nazistas, que a Alemanha nazista estava desenvolvendo uma bomba nuclear, uma bomba atômica, que eles nem sabiam direito o que era ainda. Os físicos americanos ainda não trabalhavam com essa proposta, porque eles achavam que não era possível dividir o átomo. Mas um físico alemão escreveu para o presidente Roosevelt dizendo que os alemães estavam muito perto de desenvolver essa bomba. Foi então que Franklin Delano Roosevelt fez uma força-tarefa e falou assim para a galera lá do Pentágono: olha aqui, pessoal, nós temos que desenvolver essa bomba antes dos alemães. Então, o General Groves, encarregado aí o General Groves foi o cara que construiu o Pentágono. E o presidente Roosevelt chegou para ele e falou: Groves, vai lá você, me acha uma equipe de físicos aí e vamos desenvolver essa bomba nuclear. Então é aí que entra a figura do Julius Robert Oppenheimer, que é o físico considerado o pai da bomba atômica. Julius Oppenheimer foi o cara que coordenou o projeto Manhattan, que é o projeto que criou em Los Alamos um super laboratório, onde vários físicos, cientistas, técnicos e engenheiros foram todos colocados no mesmo lugar e eles ali então desenvolveram a bomba atômica. A partir do momento que se desenvolveu um artefato nuclear, e esse artefato nuclear foi desenvolvido com um custo de, na época, 2 bilhões de dólares. Gente, 2 bilhões de dólares é dinheiro que não acaba mais hoje. Agora, vocês imaginam esse dinheiro em 1945, há 78 anos atrás, há quase 80 anos atrás? Se nós pegarmos e corrigirmos esse dinheiro em valores atuais, dá um valor muito superior a esse. Então, foi um dinheiro assim, foi um esforço financeiro feito pelos Estados Unidos da América enorme. Foi o maior projeto militar da história para conseguir se chegar no desenvolvimento da bomba nuclear, da bomba atômica. E a partir de então que eles conseguiram desenvolver a bomba atômica, precisava de um avião que fosse perfeito o suficiente para levá-lo até o seu alvo. Foi então que o primeiro voo da B-29 aconteceu no dia 21 de setembro
de 1942, logo depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Olha aí, pessoal, esse avião era um avião superlativo para a época. Era um avião pressurizado, coisa que a B-17 não era. O B-17 não era pressurizado, então os tripulantes tinham que usar aquela máscara de oxigênio o tempo inteiro. A B-29 Super Fortress já era um avião pressurizado. Agora vamos às dimensões do avião. Era um avião com 30 metros de comprimento e 43 metros de envergadura, movido por 4 motores a pistão. Ainda não existiam os motores a jato. O motor a jato já havia começado a ser desenvolvido na Inglaterra e na Alemanha, mas operacional, nessa data ainda não havia nada a jato operacional, até esse momento. Depois apareceu o Messerschmitt 262, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo que a gente vai vir falar com vocês depois, ok? Então vamos lá. Eram movidos por 4 motores radiais de 18 cilindros, motores Wright 2350 Duplex Cyclone. Eram esses motores que eram os responsáveis aí por impulsionar a B-29. Esses motores, que agora a gente está falando aí, que vai aparecer em imagens para vocês, foram responsáveis, assim, foi o calcanhar de Aquiles desse avião. Nossa, esse avião teve muitas quedas, muitos acidentes, causados principalmente pelo superaquecimento dos cilindros traseiros do motor, que não recebiam refrigeração adequada. A própria Wright, que era a fabricante dos motores, juntamente com a Boeing, com a engenharia da Boeing, foram fazendo modificações e modificações e modificações desse avião, até com que ele recebesse, então, uma versão pronta para o voo. Só que logo no final da guerra, já depois até do lançamento da bomba atômica, foi criada uma nova versão da B-29 com motores novos, com motores Pratt & Whitney, motores 4350, com 28 cilindros. Só que aí depois já chegou já no final da guerra e aí já não valia mais a pena. Mas houveram versões da B-29 com esses novos motores de 28 cilindros que voaram depois na Guerra da Coreia. Então a B-29 foi um avião superlativo, já pressurizado, com 4 motores, com um alcance bem superior ao da B-17. Eu tenho aqui as nossas anotações aqui, né, com alcance de 5.000 km, aliás 5.000 milhas, 9.000 quilômetros, com um peso vazio de 33.800 quilos e com até 60.000 quilos de peso máximo de decolagem. É um avião, cada motor, esse que eu falei para vocês da Wright, tinha 2.200 HPs e era o estado da arte dos motores na época. Era o que havia de mais avançado para motores naquela época. Porque o que aconteceu? O motor radial naquela época já estava no final do seu desenvolvimento, né? Não tinha mais para onde correr e da onde tirar potência. Tem um ditado que o americano fala que there is no substitute for cubic inches. Ou seja, não há substituto para cilindrada. A única forma de tirar potência daquele motor era aumentar o número de cilindros e aumentar a cilindrada, a capacidade volumétrica do motor, para se ter mais potência. Mas aí você tinha os motores cada vez mais pesados e aí você precisava de cada vez mais estrutura de airframe para carregar esse mesmo motor. Então chegou-se no momento em que os motores a pistão já tinham assim atingido o seu ápice de desenvolvimento. Agora, olha só que curiosidade, pessoal. A gente está falando aqui de Segunda Guerra Mundial, de bomba atômica, de Boeing B-29, que é essa máquina linda que está aqui atrás da gente. E eu tenho aqui uma revista Seleções de 1945. E aqui nós temos uma propaganda da Boeing, tá aqui, ó, que mostra aqui, ó, o painel da B-29, o seu para-brisa facetado. Vocês estão vendo que o para-brisa aqui, a frente da B-29, ela era toda aberta. Isso aqui era tudo vidro, um vidro de alta densidade, um vidro bem grosso, porque o avião já era pressurizado, então tinha que ter uma força estrutural muito grande. Então vocês veem aqui uma propaganda da Boeing falando sobre a B-29 em março de 1945. Essa revista aqui me foi presenteada por um amigo, o comandante Levorato, que me deu essa revista aqui. Levorato, muito obrigado pelo presente. Uma revista de 1945, trazendo aqui a propaganda da B-29. Olha aqui o para-brisa facetado e vocês conseguem ver as mesmas divisões do para-brisa aqui nessa foto. Muito interessante.
Então, pessoal, a B-29 ela veio única e exclusivamente para levar a bomba até Hiroshima. Agora, qualquer B-29 teria feito esse trabalho? Não. Quando o Dr. Oppenheimer passou o que seria as dimensões da primeira bomba atômica, que seria a Little Boy, vou pedir para o Victor colocar as fotos aí, eles falaram assim, opa, peraí, mas a B-29 padrão não consegue levar uma bomba desse tamanho, desse peso, dessa forma. Então eles tiveram que encomendar para a Boeing o que eles chamam de Silver Plates B-29ers, que seriam as B-29 modificadas exclusivamente para o dia do bombardeio. Por quê? Porque as B-29 voavam muito acima das B-17, a B-29 voava 33 mil pés, com temperaturas de menos 50 graus Celsius, aonde então tinha que ter um sistema de aquecimento para manter os sistemas da bomba ativos, né, que não se congelassem, para que tudo saísse de acordo com o que o exército dos Estados Unidos havia planejado. E assim foi, tanto para Little Boy como para Fat Man, que foi a bomba que foi jogada sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. O piloto da B-29 que levou a bomba até Hiroshima foi o general Paul Tibbets. Foi o ser humano, foi o cara que pilotou essa primeira B-29 que ele batizou de Enola Gay. O que ele quis dizer com Enola Gay, né? Enola era o nome da mãe dele. E eu ouvindo algumas entrevistas, né? Antes de poder gravar esse vídeo para vocês, eu assisti algumas entrevistas do general Paul Tibbets. Ele nasceu em 1915 e ele faleceu em 2007. Então tem algumas entrevistas do Paul Tibbets e aí um dos entrevistadores perguntou para ele por que ele tinha batizado, né, a B-29 dele, que ele usou de Enola Gay. Aí ele falou assim, o seguinte, olha, ele sabia da magnitude do impacto que ia ter o bombardeio sobre Hiroshima, né? E por ser o primeiro bombardeio atômico, ele sabia que isso ia ter um impacto muito grande. Então ele resolveu, para que não houvessem duplicações, para que não houvessem cópias e imitações, ele resolveu batizar o avião com o nome da mãe dele, que chamava Enola. E gay era uma expressão que se usava no inglês da época, né? Não confundindo com nenhuma expressão atual, que queria dizer alegre, né? Enola Gay. Então foi esse nome que ele deu em homenagem à mãe dele e ele batizou com o nome da mãe dele para fazer o primeiro bombardeio. Onde que está o Enola Gay hoje? Perto de Washington, né? O nome do museu aqui é bem complicadinho, mas eu vou dizer para vocês aqui, ó. Está no Stephen F. Udvar Hazy Center, na cidade de Chantilly, no estado da Virgínia. Fica a 5 milhas esse aeroporto, aproximadamente 9 quilômetros do aeroporto internacional de Washington. Ali é no distrito de Colômbia, onde é a capital dos Estados Unidos. Então o Enola Gay está nesse museu, ele está completamente preservado. E houve uma segunda B-29, que foi batizada de Boxcar, que jogou a bomba sobre Nagasaki 3 dias depois. Esse avião está em exposição na Wright-Patterson Air Force Base, na cidade de Dayton, no estado de Ohio. Vale a pena lembrar que Dayton foi a cidade onde os irmãos Wilbur e Orville Wright alegadamente fizeram o primeiro voo com um aparelho chamado Flyer em 1903. 3 anos antes, alegadamente, eles têm as alegações deles, dizendo que eles voaram 3 anos antes do que o Santos Dumont, que voou lá com 14 bis no dia 23 de outubro de 1906 no campo de Bagatelle, em Paris. Só que o Santos Dumont, o feito dele foi filmado, né? E os Wright não deixaram filmar nada porque eles queriam vender a tecnologia deles para a Força Aérea dos Estados Unidos, para o Exército dos Estados Unidos. A Força Aérea não existia nessa época. Por isso que não se tem filmagens e fotos antes de lá em 1903. Mas isso aqui é só um adendo aí. Então aí estariam as preservadas as 2 Boeing B-29 Super Fortress que fizeram esse bombardeio aí sobre Hiroshima e sobre Nagasaki. Então agora em agosto, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, nós tivemos então os 2 únicos bombardeios atômicos da história do mundo. E nós torcemos para que sejam os únicos. Algumas pessoas perguntam, mas por que os Estados Unidos fizeram isso tão próximo do fim da Segunda Guerra Mundial?
Olha, pessoal, para quem não assistiu o filme do Oppenheimer, vale muito a pena. Eu acho que ainda está em cartaz, né? Eu acho que deve ficar em cartaz até o final de agosto, até porque agosto é o mês de aniversário das bombas atômicas, né? A alegação dos Estados Unidos foi a seguinte, que se eles não tivessem bombardeado essas duas cidades japonesas, o Império Japonês ia continuar a guerra por mais tempo, porque a Alemanha já havia sido invadida pelo Exército Vermelho, pelo Exército Soviético, a Itália já tinha capitulado, vale a pena lembrar da participação da Força Expedicionária Brasileira na Itália, que ajudou também a combater o nazismo lá. Dois países do eixo já haviam sido vencidos, o eixo era Alemanha, Itália e Japão. Então a gente já tinha Alemanha e Itália fora do jogo, tinha ficado o Japão. Só que o Japão não se rendia. O Japão ainda travava batalhas encarniçadas no Oceano Pacífico. Vale a pena citar aqui Iwo Jima e Okinawa. A Batalha de Okinawa foi uma batalha muito sangrenta, onde 50 mil soldados aliados perderam a vida. Entre soldados, aviadores, marinheiros, 50 mil perderam a vida. 100 mil pessoas nas ilhas de Okinawa, 100 mil civis e militares acabaram sendo mortos, e mais 100 mil exclusivamente de civis também acabaram sendo mortos em função desse conflito, muitos pelo suicídio, muitos se mataram, né? Porque o povo japonês tinha esse código de honra muito aguerrido com eles, em que naquela situação era melhor tirar a própria vida do que se entregar ao inimigo. Com a morte do Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos que havia iniciado o Projeto Manhattan, o presidente Harry S. Truman, que foi o cara que falou, eu vou jogar a bomba. Esse cara pensou o seguinte, ele pensou assim, bom, se eu não jogar a bomba lá, o que vai acontecer? O Japão vai continuar lutando. E algumas pessoas, alguns estudiosos, estimaram em mais 1 milhão de mortos se o Japão esticasse a guerra mais 6 meses. Então o presidente Truman falou assim, não, vamos fazer o seguinte, infelizmente a gente vai ser obrigado a fazer o bombardeio das duas cidades japonesas para que o Império Japonês, que o imperador Hirohito, que era o comandante supremo das Forças Armadas japonesas, sentisse o baque e aceitasse uma rendição incondicional. E foi o que aconteceu. Após a primeira bomba, no dia 6, o Império Japonês ainda não se rendeu. Agora, com a segunda bomba no dia 9 de agosto de 1945, dessa vez sobre a cidade de Nagasaki, então o imperador Hirohito tomou a decisão de encerrar o conflito. E aí se encerrou o conflito que mais matou gente na história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. O Aviação Sem Mistério é um canal que procura trazer conhecimento, cultura aeronáutica e conhecimento de história, geopolítica, porque a aviação ela tá muito linkada ao desenvolvimento da humanidade. Então é onde eu tento trazer para vocês todas essas informações. Eu agradeço muito a sua presença aqui, agradeço muito a sua audiência. Me perdoem por estar tanto tempo sem filmar, a gente tem voado bastante, como vocês sabem, eu coloco algumas fotos aí no Instagram de vez em quando, vocês me veem voando aí. A gente continua firme e forte voando lá pela empresa que eu trabalho, isso tem me tomado muito tempo e às vezes acaba que não dá tempo de gravar muita coisa para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Aviação Sem Mistério. Você me conhece? Eu sou o Samir, comandante aqui do Aviação Sem Mistério, o seu canal de aviação, onde muito conhecimento te espera. Muito obrigado e até o próximo vídeo!